Bolsonaro diz que vitória de Trump é passo importantíssimo para a volta ao Planalto e cita Temer de vice. Sim, foram lá entrevistar o Bolsonaro, a Folha de São Paulo, para saber o que ele está pensando em relação à vitória do Trump e até que ponto isso pode ajudar ele a deixar de ser inelegível, voltar a disputar a eleição de 2026 e até, quem sabe, livrar a cara dele da cadeia. Ele aposta que o Donald Trump vai se movimentar para ajudá-lo e botar pressão no Brasil. E olha, isso vai acontecer mesmo, é fato. Tá? Existem interesses que vão muito além da simpatia do Trump pelo Bolsonaro para fazer com que o Trump tente ajudar o Bolsonaro, interesses econômicos americanos, de mega empresários americanos, como o Elon Musk, mas não só ele, e do próprio Donald Trump. Então, eles têm interesse em trazer de volta a extrema-direita ao poder no Brasil e sim, eles vão agir para que isso aconteça em 2026. Vamos entender essa história. Olha só, nessa entrevista do Bolsonaro, que eu li toda, me chamou a atenção um trecho. Na verdade, foram dois trechos que me chamaram a atenção. Que ele fala o seguinte, ó, tá grifado aqui. Fui o último chefe de Estado a reconhecer a vitória do Biden. Ele não esquece isso. Eu sei o meu lugar perto dele. Eu estou para ele como o Paraguai está para o Brasil. Né? E aí, a outra menção que ele faz ao Trump, tá mais para baixo, tá aqui, ó. Ele me tem como uma pessoa que ele gosta. É como você se apaixonar por alguém de graça, né? Essa paixão veio da forma como eu tratava ele, sabendo o meu lugar. Ou seja, um puxa-saco, um sabujo do Trump. Quem não se lembra daquela vez que o Trump encontrou o Bolsonaro falou I love you para ele, e o Trump falou, beleza, legal. Então, o Trump sabe que o Bolsonaro é um puxa-saco, é um submisso ao Trump e aos Estados Unidos. E é exatamente isso que o Trump precisa no Brasil. Tem gente falando, não, imagina, o Trump tem coisa mais importante para se preocupar, tem guerra lá no Israel, tem guerra na Ucrânia, tem outras questões mais importantes, o Brasil vai lá para 10º lugar da fila das prioridades do Trump. Aí que você se engana, meu amigo e minha amiga. O que acontece? O Brasil é um país estratégico, sim, tem muito mais importância para os Estados Unidos e para o Donald Trump do que pode parecer. Por quê? Somos um país riquíssimo em recursos minerais, né? Tem todo tipo de mineral que os americanos querem. Entre eles tem o lítio, que é o objeto de cobiça do Elon Musk, que é o braço direito do Trump, que quer o nosso lítio para fabricar a bateria dos carros elétricos dele, da empresa dele. E também tem aquela biodiversidade gigantesca na Amazônia, que é um oceano para ser explorado pela indústria farmacêutica, pela indústria de cosméticos. Tem muita planta lá que vai virar remédio, que vai virar produto para estética, e que ainda nem se conhece, mas que a ciência está atrás de pesquisar. E isso tudo hoje pertence ao Brasil, mas os Estados Unidos têm interesse em se apropriar dessa biodiversidade para as grandes indústrias farmacêuticas e de cosméticos que eles têm lá. Por exemplo, também querem a joia da coroa, né? Que é a Petrobras. Eles querem porque querem a Petrobras. E quem é que vai vender a Petrobras? Já falou que queria vender, inclusive. Quem é que entrega tudo de mão beijada para o interesse dos Estados Unidos? Um governo submisso, como o do Bolsonaro era submisso ao Donald Trump, que só não levou mais porque não quis, porque tudo que ele quis levar do Brasil, ele levou. Inclusive, tirou o Brasil de determinados acordos comerciais que eram vantajosos para o Brasil, prometendo apoiar o Brasil para entrar na OCDE, depois deu uma banana para o Brasil e o Brasil ficou fora dos acordos comerciais, se ferrou nas negociações comerciais e não teve nada em troca. É isso que os Estados Unidos querem do Brasil. E para isso não dá para ter o Lula na presidência. O Lula não vai vender a Petrobras para os Estados Unidos, o Lula não vai entregar as nossas reservas minerais para essa galera. E o Elon Musk, além de querer o nosso lítio, também quer contratos com o governo brasileiro, porque boa parte da fortuna dele está baseada em contratos com o poder público, contratos bilionários que as empresas deles têm com o governo americano. Então, ele é um sujeito que fala que é liberal, mas que vive, basicamente, de contratos que são pagos com dinheiro público. Ele quer isso aqui também, ele sabe que com o Lula não vai ter. Então é fundamental tirar o governo progressista do Brasil do radar. Até porque, com as mudanças comerciais, principalmente as tarifas que o Trump está prometendo colocar nas importações, isso vai reduzir as exportações brasileiras para os Estados Unidos. As empresas brasileiras exportadoras vão ter que procurar outro mercado. Que mercado é esse? Principalmente a China. O Trump não vai ficar de braços cruzados olhando o Brasil namorando a China, cada vez mais comprometido com a China, que é o principal rival dos Estados Unidos na economia mundial. Esse próprio movimento de fortalecer os BRICS não é interessante para o Donald Trump. Então, ele precisa mudar o comando do Brasil e ele vai fazer de tudo para fortalecer a extrema-direita aqui no Brasil. Fazer o que ele puder para ajudar a extrema-direita a vencer as eleições de 2026. Incluindo aí financiar novos gabinetes do ódio para poder bagunçar a internet,
incluindo aí ajudar com ações do governo americano contra o governo brasileiro, e fazer também manifestações nas redes sociais, do próprio Trump falar nas redes sociais que a direita brasileira está sendo perseguida pelo STF, esse é o argumento deles, né? Fazer medidas no âmbito do governo que possam afetar o Brasil, por exemplo. Você duvida que eles vão suspender visto de ministro do STF? Você acha que isso é absurdo? Então, não duvide, porque é possível. Não estou dizendo que vai acontecer, mas possível é. O Trump tem coragem para fazer isso, porque ele sabe que isso é uma ação midiática que vai repercutir no mundo inteiro, e o que ele quer é mídia. Bolsonaro quer ir à posse de Trump, mas Moraes já negou o pedido para devolver passaporte 2 vezes. Sim, Bolsonaro foi alvo de uma operação policial, teve o passaporte apreendido, pediu o passaporte de volta para ir na posse do Milei, recusaram. Depois de uns meses ele pediu de novo, o STF recusou entregar de novo. E agora ele disse nessa entrevista da Folha de São Paulo que vai pedir mais uma vez o passaporte de volta para poder ir lá para os Estados Unidos acompanhar a posse do Donald Trump. Vai ter esse passaporte liberado? Não, não vai. E por que não vai? Porque para os ministros do STF, a situação que obriga o passaporte dele a ser apreendido permanece. Qual é essa situação? O risco de fuga. Por quê? Porque tem o episódio de ele estar nos Estados Unidos durante o 8 de janeiro, já as investigações do inquérito do golpe já demonstraram que fazia parte do plano ele ir para os Estados Unidos e que ele ficaria lá até a situação estabilizar e ele voltar para comandar o país, se o golpe fosse dar certo. Também tem aquela história dele passar uma noite na embaixada, lembra? A embaixada da Hungria, se não me engano. Logo, ele incita o povo a ir para a rua e corre para a embaixada, depois falou que foi lá, sei lá, na festa do pijama. Enfim, ele demonstrou sinais que queria se abrigar na embaixada. Então, esses fatos... E outra, né? Ele é investigado pela tentativa de golpe de Estado, que é um crime grave. Qual é a prática histórica de todo mundo que tenta um golpe de Estado e esse golpe dá errado? Fugir do país. Então, o Bolsonaro nos Estados Unidos, num mandato Trump, teria certeza absoluta de que ele não seria extraditado de lá se o Xandão mandasse prender o Bolsonaro. Então há um risco de fuga. Certamente esse passaporte não vai ser liberado, embora vai haver pressão. Com certeza vai haver pressão. Trump é empoderado da esperança de Bolsonaro e desafio para Lula. Desafio para Lula por quê? Por conta dessas situações que eu acabei de mencionar. Se os Estados Unidos começarem a financiar novos gabinetes do ódio, significa que as redes sociais vão virar um inferno maior do que já são. E aí a desinformação vai circular e vai correr solta, não só no Twitter, onde já corre, mas em todas as outras redes, com incentivo financeiro, inclusive. Não do bolso do Trump, porque ele não vai tirar um centavo do bolso para poder financiar. Mas os mega empresários americanos que têm interesse em lucrar no Brasil e derrubar o governo vão bancar gente e estrutura para confundir a opinião pública, para desgastar a imagem do governo, para fazer o Lula chegar em 2026 enfraquecido, com a popularidade baixa. Esse é o objetivo principal. Então esse é o grande desafio que o Lula vai enfrentar. Sem contar que sim, o Trump pode inventar umas medidas malucas aí para perseguir o Brasil, para tentar ajudar os extremistas de direita a se darem bem. Eduardo Bolsonaro articulará para tentar que Trump pressione a STF. O Eduardo Bolsonaro, você viu, ele estava na posse do Trump, na posse não, na apuração, na casa do Trump. Tinha lá algumas centenas de convidados, dá para ver pelas fotos que eram centenas, mas ainda assim, diante da importância do presidente dos Estados Unidos, você está lá entre 300 e 400 pessoas, é sim um privilégio que não é para todo mundo. Essa proximidade que ele fala que tem com o Trump pode não ser tudo aquilo que ele vende, de ser íntimo do cara, de coçar as costas do Trump e tal. Mas alguma proximidade, é verdade, tem. Tanto é que ele já foi na casa do Trump mais de uma vez. E ele tem a possibilidade de conversar com o Trump e falar, poxa, faz um tweet aí dizendo que o STF está perseguindo meu pai, só isso já vai dar um barulho danado, esse tipo de situação. E o Eduardo Bolsonaro vai articular, vai tentar de alguma maneira botar o Trump nesse rolo para ver se pressiona o STF. STF não resistirá a vento contra de Trump e deixará Bolsonaro disputar as eleições de 2026, dizem aliados. Ou seja, essa é a visão dos bolsonaristas. Eles acham que a pressão vai ser tão forte que o STF não vai resistir e vai reverter a inelegibilidade do Bolsonaro. Como é que isso poderia acontecer? Então, é impossível simplesmente o STF fale, não, aquela decisão do TSE que declarou o Bolsonaro inelegível, vamos anular. Isso não vai acontecer. Mas a gente sabe que tem um projeto de lei da anistia rodando. Esse projeto de lei tem chance de ser aprovado pelo Congresso Nacional. Mesmo que o Lula vetar, e ele vai vetar certamente, existe a chance desse veto ser derrubado. E aí alguém vai questionar o STF vai dar a palavra final. A aposta
dos bolsonaristas é que eles vão aprovar a anistia e vão botar tanta pressão no STF que o STF não vai declarar a lei inconstitucional. Então, isso anistiaria os golpistas do 8 de janeiro e o próprio Bolsonaro, se for condenado pela tentativa de golpe. Como o Trump já prometeu que vai perdoar lá os invasores do Capitólio, isso também vai criar uma pressão para fazer a mesma coisa aqui. E os bolsonaristas vão usar o fato de que eles têm uma bancada grande, tanto na Câmara quanto no Senado, para botar pressão para tentar aprovar esse projeto de anistia. E aí eles acreditam que com a força do Trump, o STF vai sucumbir e vai anular a inelegibilidade do Bolsonaro. Eu duvido dessa parte. O plano pode estar até bem arquitetado, agora faltou combinar com os russos, como diz aquele ditado, né? Congressistas dos Estados Unidos pedem revogação de vistos de Alexandre de Moraes e ministros do STF. Você se lembra dessa história de setembro? Alguns deputados republicanos pediram para o secretário de Estado americano, que é quem cuida da diplomacia americana, cancelar o visto do Xandão, do Barroso, de alguns outros ministros do STF. Não permitir que eles entrem nos Estados Unidos. Isso foi levado como piada, como gozação, até porque hoje o governo dos Estados Unidos é democrata, e esse pedido foi feito por 2 deputados e 1 senador, no universo de 500 e tantos deputados, se não me engano são 538 deputados, acho que é isso, e 100 senadores. Então, ou 101 senadores, uma coisa assim. Então, ninguém levou a sério. Agora a situação muda de figura. Até isso eu acredito que é possível que aconteça sim. Por quê? Primeiro, Donald Trump vai estar controlando os organismos diplomáticos dos Estados Unidos. Então, dessa vez vai ter um pouco mais de boa vontade para analisar um eventual pedido. Segundo, os deputados que propuseram isso se reelegeram. O senador que participou dessa proposta se reelegeu com bastante folga e tem chance, inclusive, de virar o líder da maioria republicana no Congresso, no Senado. Então ele pode botar uma pressão no secretário de Estado, o novo, que vai assumir, para que ele cancele o visto dessa galera. E como é uma jogada extremamente midiática, vai repercutir e vai colocar o holofote nessa acusação que a extrema-direita faz de que existe uma ditadura de toga no Brasil, eu não duvido que o Trump adote essa medida. É possível, sim, que a gente veja esse absurdo acontecer.